Vamos começar hoje mais um podcast por aqui. Esse podcast, Mendonça, primeira franqueada de uma rede de mais de 800 unidades. Eu quero entender, né? Sempre aquele que puxa a fila, eu falo agora uma rede com 800 unidades, é fácil entrar, uma rede de sucesso, premiada, mas aquele que vai puxar a fila deve ter visto alguma coisa, ou então tem uma visão, eu falo assim, ó... Biônica, entendendo oportunidade, eu quero entender dela, Tereza, TT, para os íntimos ou para todo mundo? Pode ser? Para todo mundo, pode. Primeiro, obrigado, tá, Tereza? Obrigada a você pelo convite. Tereza, que é filha de comunicador, Bob Toches. Hã? Muita responsabilidade. Responsabilidade, né? Aí, ó, Mendonça já conhece, tá vendo? Quem não conhece em Belo Horizonte, né? Não, todo mundo conhece. Eu tenho muito orgulho dele. Então aqui você vai dar show também, né? Filho de canarinho, né? Assim espero. Hã? Ela falou que tava com medo aqui de falar. Não tá nada, né, Mendonça? Esse povo fica escondendo ouro, cara. Hã? Até começar só. Só começar. Esse povo fica escondendo ouro, gente. Ó, já vou deixar aqui a dica para vocês, ó. Coloca um papel, uma caneta aí do lado, porque vai ter ideias, vai ter... Eu falo assim, muita informação importante para você que quer empreender, para você que é empreendedor. Eu falo, aproveite desses podcasts, porque eu fico aqui, ó, buscando a dedo pessoas que vão trazer boas histórias. Então inscreva aqui no canal, ative o sino, afinal... Sempre tem podcast bom por aqui, vídeo novo todo dia aqui no YouTube. Acompanhe também nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. TT, antes da gente entrar um pouco nessa tua história, eu vou falar aqui dos patrocinadores para a gente começar Fique bem, à vontade, né? claro. Sem patrocinador, tu sabe como é, né? Faz todo sentido. Então, ó, o primeiro patrocinador nosso aqui, ó, do podcast, que faz um trabalho super, super legal. E eu tenho aqui um orgulho enorme de levantar a bandeira deles, é a Datamótica, que é uma empresa que dá, eu falo, apoio às redes de franquias numa consultoria remota para que, né, entenda se lá na ponta está sendo feito aquilo que foi desenhado, a experiência, se lá está tendo alguma dificuldade para que a franqueadora possa, né, junto com a Datamótica, traçar, né, um plano de ação, ações para que o franqueado, a franqueada possa se desenvolver. Então, quem não conhece, precisa conhecer, independente qual seja o segmento. É franqueador, conheça a Datamótica, vai te ajudar nessa consultoria. O link dele está aqui na descrição do vídeo. E o outro patrocinador que a gente tem aqui é Qualifica aí, inteligência artificial, né? A gente fala muito sobre isso. Inteligência artificial para quê? Para qualificação dos leads. Afinal, essa é uma dor, né, das franqueadoras, gerar lead, mas qualificar esses leads tem um grande desafio, afinal as taxas no franchising são pequenas e aí a Qualifica aí agora veio para facilitar a vida, tornando a franqueadora mais eficiente usando da inteligência artificial. Qualifica aí, quem não conhece é franqueador, precisa conhecer, link está aqui na tela. Antes de falar um pouco da sua história, você acredita que por pouco eu não fui radialista? É mesmo? Brincadeira à parte, só tô mentindo. Daria muito certo, você tem um vozeirão. Eu falo que eu brincava antigamente, Mendonça, que você ia paquerar as meninas, aí eu tinha um argumento meu que era a voz, né, cara? Chegava uma voz aveludada, Impõe respeito. Impõe respeito, impõe respeito. Não é? Gera muita credibilidade. Como que foi aquele cara que chamou lá aquela que a gente estava gravando lá em Brasília? Garganta de Ouro. Gogó de ouro? Eita, ganhei meu dia aquele dia. Tereza TT, é o seguinte, primeira franqueada da Emive. Me fala aqui, o que você... Porque assim, é fácil, né? Eu falo, uma rede agora com 800 unidades, eu falo, já valida pelas premiações, por referências, por franqueados performando bem. Mas aquele que eu falo vai puxar a fila, né? O primeiro sempre tem aquela insegurança, né? O que tu viu? Normal. Toda mudança gera uma insegurança. Sim. Né? Quem nunca passou por uma mudança, né? Muitas dúvidas. A gente fala que antes, lá atrás, em 2020, era uma promessa. E éramos 8. Era uma turma de eu e mais 7 homens. E eu carrego essa responsabilidade de ter puxado a fila feminina, porque hoje tem muita mulher. Mas antes era uma promessa, era uma aposta. Hoje está 100% validado. Né? A gente está aí numa excelente colocação nacional de rede de franquias. Mas
É aquilo que a gente fala, né? Ninguém constrói nada sozinho. É um trabalho muito sério, com pessoas muito competentes. E isso é muito importante, você está cercado de pessoas que te colocam lá em cima, que enxergam em você algo promissor, que acreditam no seu potencial. Então, acreditaram em mim lá atrás, né? O Pedro, né? O Augusto, não vou citar nomes para não esquecer de ninguém. Mas foram os dois, né? Que me puxaram, vamos dizer assim. E eu comprei eles. Eu falo que a gente compra pessoas, né? São as referências. Hoje eu posso ser referência para alguém. Mas a gente também traz as referências junto com a gente e vai adquirindo novas referências, né? A vida é assim, a gente vai replicando o que a gente aprende, tudo. Então, eu falo que lá atrás era uma aposta. Eu tive muito medo, não vou mentir. Eu tive medo porque eu era CLT. Tá. Eu tinha lá meu salário fixo, com comissão. Eu tinha acabado de bater uma meta para ganhar um carro. Não era uma metinha, né? Assim, não. Uma meta muito boa, né? Era para ganhar um carro para usar para trabalho, mas é uma ferramenta importante para a gente. Isso é uma economia muito grande. E o convite para conhecer o processo de franquia da EMIV veio exatamente nesse momento que eu tinha acabado de ganhar o carro. Tá. E aí eu falei, gente, o que eu quero? O carro ou eu quero pensar grande, né? Tá. Pensar lá na frente. Graças a Deus eu tomei a decisão certa. Eu participei do processo, que não é simplesmente quero, né? A gente faz o processo. Eles também me avaliam para ver se eu tenho perfil, né? E graças a Deus, eles gostaram, né? Eu tinha um perfil. E eu postei todas as minhas fichas. Até hoje eu aposto todas as minhas fichas. Eu entrego a minha alma pelo trabalho, assim. Eu acho que o que ajuda muito no trabalho é o amor que a gente entrega. Isso ajuda muito, porque torna o trabalho mais leve. Sim. Né? Ser dona do tempo não tem preço. Né? Ter o seu resultado de acordo com a dedicação também não tem preço. O céu não é o limite para o que a gente pode alcançar. Então, eu sou a primeira franqueada, hoje são 800, estou aí até hoje. Já tem 5 anos e 3 meses, 4 meses. Foi em janeiro de 2020, né? E estou aí, graças a Deus, super satisfeita. Sou muito apaixonada pela empresa, pelo meu trabalho, pelo modelo, principalmente. E vamos que vamos, seguimos firmes. E você trabalhava com o quê? Até para a gente entender. Coincidentemente, a minha história com a EMIV, a gente pode falar o nome das empresas aqui, né? Não, aqui pode. Pode? Para ver se a gente consegue algum patrocínio delas. Mendonça. Brincadeira. Então, a minha história com a EMIV, antes dela abrir a rede de franquias, a minha história com a EMIV já começou há muitos anos atrás, né? Ela começou em 2007. Né? Eu já trabalhei como CLT na EMIV em 2007, 2008, 2009, então 10. Você já conhecia o potencial do negócio? Já conhecia, mas a gente fez um trabalho maravilhoso de recontextualização do negócio, né? Do que a gente faz. Então, é muito diferente. A empresa é a mesma, a raiz, a essência, isso a gente carrega com a gente. Só que muita coisa mudou, né? A gente tem que acompanhar o mundo, né? Senão a gente fica para trás. Então, minha história com a EMIV começou muitos anos atrás. Eu já tinha contato com a empresa, né? E aí eu saí em 2010, porque eu tive meu filhote, que hoje está com 14 anos já, o Matheus. Mãe, né? Desenho de Deus, E aí manda um beijo pro Matheus. Um beijo, meu filho, pra aquela. Ali, Filho, mamãe te ama. Eu vou falar mamãe pra sempre, por mais que você seja adolescente agora, porque, né? Os filhos não gostam quando vai crescendo, não, né? Agora eu tenho um menino de 9 e uma menina de 5. E para mim é como se ele tivesse 2 anos, cresce, 1 ano, não é? Não cresce. A gente tem que, às vezes, fingir naturalidade para as coisas da adolescência. Filho, mamãe, te ama muito. Ele é meu maior propósito. Ele está lá em Viçosa. Um beijo muito grande para você, meu filho. Ele é meu motivo para tudo. Mas então, lá atrás, minha história com a EMIV começou em 2007. Aí depois, né, tive um intervalo aí que eu fiz outras atividades, até porque meu filho era pequeno e tudo. Trabalhei com outras empresas. Em 2019, eu voltei para a EMIV, mas ainda não existia franquia. Eu voltei para ser CLT, em junho de 2019. E aí foram 7 meses de trabalho registrado da área comercial, com modelo e processo completamente diferente do que a gente faz hoje. Foi lá que eu bati a meta do carro. Lá mesmo. Entendi. Mas eu era CLT. Entendi. E aí... Porque lá já estava garantido, né? Como CLT, né? Ia ser um benefício que eu ia ganhar de acordo com a minha, com o meu resultado. Então, foi lá mesmo. Só que
na patrulha, né? Não na franchise. E aí eu era CLT da própria EMIV. Então eu fui a primeira franqueada, assim, eu vim de dentro da EMIV, mas foi a que apostou todas as fichas mesmo, que quis enfrentar esse novo desafio, que quis conhecer o novo, que quis crescer e tal. Tanto que depois de um certo tempo, quando foi visto que tudo estava dando muito certo, os olhos de todo mundo brilharam querendo ir também, né? Mas assim, não é assim, não é tão simples, né, vô, né? Então, eu era CLT da própria EMIV. E aí, em janeiro de 2020, foi quando, na verdade, o nosso CEO, o Pedro, ele me fez o convite para conhecer em dezembro. Aí eu fiquei amadurecendo, pensando, rezando, pedindo a Deus para me iluminar o que eu faço, que eu realmente estava muito na dúvida. Eu decidi participar do processo para eu ter uma oportunidade de conhecer mais de perto. Qual que seria essa ideia? No dia que eu fui aprovada, eu já tinha certeza que eu queria. Tá. Porque a gente passa por um processo. E aí eu migrei. Aí eu pedi demissão, não sou CLT mais, né? Tem 5 anos e 3 meses. E fui para a operação franchising. E desde então tô lá. O que você viu, Tereza, eu falo assim, no início? Porque ali é um projeto que se idealiza, né? Sim. Que seja um sucesso. O que você viu que te chamou muito a atenção eu falo, sair de algo que você tinha uma segurança, entre aspas, maior, né? Porque a gente fala do CLT, e empreender? Tá. O que me chamou a atenção inicialmente, acho que eu posso listar três coisas, 3 fatores. Primeiro, eu disse no início, que são as pessoas que ali estavam liderando, que estavam trazendo isso, né, para a nossa operação, que me gerava muita credibilidade, muita confiança, e eu me espelhava naquelas pessoas. Eu achava que a gente tem que estar cercado com os melhores, Sim. né? A gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, né? Então, eu tinha muita certeza que eu ia estar ali num ambiente seguro em relação a pessoas com muito potencial e com muito sucesso. Um outro ponto que me chamou a atenção também foi a questão de ser dona do meu tempo, né? Eu sou uma pessoa que não confundo, isso é até uma frase do dono da nossa empresa, que é não confundir liberdade com ausência de rotina. Eu sempre gostei de ter rotina, mas eu também não gosto de ser cobrada. Eu me cobro demais. Então, ser dona do meu tempo, isso também me chamou muita atenção. Outra coisa que me chamou atenção foi o modelo de negócio. Tá. Era um modelo que eu já tinha tido acesso indiretamente há alguns anos atrás, que eu acho que ficaria para um outro podcast, não ia ficar louco. Uhum. Mas eu já tinha acesso àquele modelo, àquele processo. Me chama muita atenção. É um modelo, um processo muito inteligente e que eu queria ter acesso a ele, eu queria praticá-lo. Eu falei 3, mas eu já falei 4, né? Eu falei que eram 3, já estou no 4, né? Então, 4. A questão das possibilidades de remuneração, isso, claro, né? Todo mundo pensa. Se a gente falar que a gente não pensa em remuneração, a gente está mentindo. A gente pensa. E a questão também do que ser franqueada pode proporcionar para a minha vida pessoal, né? Hoje eu estou com 5 anos e 4 meses como franqueada e isso me permitiu ter acesso a experiências que eu não tinha tido antes. Por exemplo, eu realizei um sonho de infância nesse meio tempo, que foi conhecer a Disney. Eu não conhecia a Disney. Conheci a Disney, conheci Las Vegas, conheci Cancún, conheci praias maravilhosas no Brasil, tudo por causa do meu trabalho. Então já dá para perceber que você está lá vamos dizer, no topo, né, do ranking, né? Porque Las Vegas, Cancún, essas viagens aí é só os melhores que eu fiquei sabendo. Graças a Deus eu estive em todos os reconhecimentos. Eu não vou falar, tô no topo. É cada ano mais desafiador, mas graças a Deus eu fui em todos os anos, em boas colocações, né? Hoje nós estamos falando aí de 800 franqueados. Essa convenção internacional, vamos dizer, né, a viagem que a franqueadora oferece para a gente, extensiva aos familiares, é para os 50 melhores, né? Então, eu fiquei já em boas colocações, né? Eu já pude levar meus irmãos comigo, né? Então, categoria ouro, que pode levar 2 familiares. Um sonho foi realizado de conhecer Las Vegas e ainda com os meus irmãos, que são os meus melhores amigos. Isso aí não tem preço. Eu proporcionar isso para eles. A única mulher, né? Impagável, né? Isso é impagável mesmo. Né? A Disney, que era um sonho de infância, que quando eu tinha 15 anos, eu estava com viagem marcada para ir para a Disney. Só que eu perdi minha avó
que era praticamente a minha mãe, minha segunda mãe, aí eu tive que desmarcar a viagem. E eu nunca tinha saído do país. Eu saí do país a primeira vez, na verdade, foi em 2014 que eu fui para Buenos Aires, só. Depois disso, eu não tinha saído. E a primeira vez que eu saí foi pela franqueadora, que eu fui para Disney, no ano seguinte eu fui para Las Vegas, no ano seguinte eu fui para Cancún. E esse ano, em agosto, eu tô em Bariloche. Você não tinha saído do Brasil, mas depois você foi emendando uma atrás da outra, né? Uma por ano. Internacional tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom demais. Então, assim, ter acesso a essas experiências torna o nosso trabalho ainda mais gostoso, né? Você ser reconhecida pelo seu trabalho, o seu trabalho te proporcionar isso, você ainda poder levar a sua família. Então, essa questão das viagens também me chamou muita atenção, porque é uma oportunidade que o trabalho me deu de conhecer o mundo. Então tá explicado porque que você, eu falo assim, não se arrependeu do carro, né? E trocou, de jeito nenhum, tá doido. Trocava de novo, né? Tá lá fora bonitinho, novinho, tá tudo certo. Mas eu falo que são assim, são propósitos mesmo, assim, né? Falei que o maior propósito é meu filho, então tudo que eu faço é por ele, sempre vai ser por ele, pela minha família, né? Pelos meus pais, por todas as pessoas que eu amo, que eu quero que estejam, que vivenciem isso comigo também, porque a gente não vai ser egoísta. Você poder vivenciar e ter acesso a essas experiências, podendo compartilhar com as pessoas que a gente ama, marido, irmãos, filho, pai, mãe, namorado, né? Falei marido, não sei se... Não é acho que ela tá querendo casar, viu, Mendonça? Tá no namoro, mas já tá falando marido. Quem mora junto fala o quê? Hã? Como é que fala? Porque ele fala minha mulher pra mim. Casos de família aqui agora. Uai, quando ele fala de mim pros outros, ele fala minha mulher. Aí eu vou falar o quê? O que eu faço? Me fala. Não sei, eu não quero entrar. Mendonça, você agora fala. É o quê? Namorico? O que é? Não, namorico. Não, Mendonça é solteiro. Mendonça, você comente aqui, ó, por favor. É namorico da TT ou já é marido mesmo? Ó. Pô, já tá morando junto já? Isso aí, tá vendo? Ó. Qual que é o nome dele? Éder. Pressão, Éder. Desculpa, amor. Éder. Ela aproveitou. Ó, vou contar os bastidores, viu? Ela falou, tá gravando? Tá, então vou soltar isso pra ele. Porque eu perguntei se ia ser uma coisa assim, ao vivo, se a gente ia poder repetir caso errasse. Você falou, não, relaxa, é um bate-papo tranquilo. Eu falei, então tá bom. Você que tá conduzindo minhas respostas. Eu não fui pra esse lado. Mas TT, é o seguinte... Me conta aqui, ó. Tomar uma água, respirar. A paixão, eu já vejo você pelo modelo de negócio e eu acho que assim... Convicção. Paixão, convicção. Amor e convicção mesmo. Sim. Sabe por quê? Você pensa... Desculpa, até te interrompi, mas assim... Eu sou tão convicta do processo que eu tô aí até hoje. Como franqueada. Sim. Eu tive várias oportunidades, não é segredo para ninguém, na operação, convites para assumir uma master franqueada, que eu acho um excelente caminho também. Eu optei por continuar sendo franqueada. Tem os meus motivos. Adoro a minha atividade. Eu sou muito convicta do modelo, do processo. E por eu ser convicta e defensora número 1 do modelo, é porque eu estou aí até hoje, com 5 anos e 3 meses, a roda continua girando. Né? A gente fala assim, não é fácil. Eu falo que é simples. Fácil não é. Se fosse fácil, qualquer um poderia fazer, né? Então, exige mesmo da gente... trabalhar a mente, saber lidar com os nãos, que é normal, né? Então, quem dera, né? Se fosse sim, toda hora sim. Não, não, sim. Não, sim. E eu sou muito grata. Eu falo que, assim, o meu maior desafio hoje... não sei nem se podia falar sobre isso. Não, pode. Aqui pode falar tudo. Não é ao vivo, não é improvisado? Não, aqui pode falar tudo. O meu maior desafio hoje, né? Porque qual que é o nosso papel, né? Como franqueado? A gente tem um papel muito sério, muito responsável, assim. Que é fazer uma excelente gestão de carteira. O nosso principal cliente é aquele que já confiou no seu trabalho. É aquele que está com você. Mas eu também não posso deixar de captar. Então, o meu maior desafio é cuidar desses clientes que estão comigo. Hoje somam 1.400 clientes. Que você tem na sua base. Meus, tá. Não é da EMIV, meus clientes. Então, é conciliar uma gestão de carteira excelente mesmo, né? De estar disponível integralmente para o cliente, porque, gente, o maior vendedor é o seu cliente satisfeito. Então, eu acabo
tendo muitas recomendações dos clientes que estão comigo e estão satisfeitos comigo. Então, fazer esse trabalho de acompanhamento de cliente, de carteira de gestão e captar novos é um trabalho difícil, que não é fácil conciliar isso. Eu falo que meu dia tinha que ter 70 horas mesmo, porque não dá, meu telefone começa muito cedo, mas eu gosto. Então, isso ajuda, né? E com a captação de novos. Então, cuidar desses clientes, eu comecei a falar e eu perdi minha linha de raciocínio, eu esqueci por que eu ia falar isso, dos 1.400 clientes. Mas é isso, eu me perdi aqui mesmo. Cuidar dos clientes, eu falo que... Lembrei. Eu falo que o meu primeiro cliente, lá atrás, meu primeiro cliente, até hoje ele me recomenda. Até hoje ele me recomenda. Então, assim, essas viagens que a gente estava falando aí, as internacionais, é sempre... referente ao último ano de trabalho. Mas quando tá lá o ranking ou a divulgação de que a TT Tostes foi classificada e tudo, eu não mando uma arte só para os clientes do último ano. Eu mando para todos. Porque todos contribuíram. Né? Porque não é questão de você realmente não abandonar o que você fez lá atrás, porque pode surgir. Semana passada mesmo apareceu um cliente novo para mim, vindo de uma recomendação de um cliente de 4 anos e meio atrás. Talvez se eu não tivesse feito esse acompanhamento e tudo e tal, ele teria esquecido de mim, eu teria ligado para a empresa, aí teria caído um lead, Sim. Você estava falando de lead? Sim. Aleatoriamente para um outro profissional atender. Então, isso é muito importante. Então, o cuidar do cliente, aquele que confiou em você, isso é uma atividade que não é fácil, mas para mim é muito prazeroso. Graças a Deus, né? Porque senão, como é que vai fazer? Porque é muita gente, viu? Sim. É muita gente. Tereza, TT, eu vou parar de chamar de Tereza. TT é o seguinte, tem algo que eu falo que as pessoas, elas ficam buscando muitas das vezes coisas fáceis, né? Ela quer o dinheiro muito fácil, no sentido de, eu falo, né, 1 minuto ali, eu falo assim, é a internet, né, que tem feito as coisas. Eu ia falar isso agora, a internet contribui para a ilusão dessas pessoas. Exatamente, acho que rapidamente as coisas vão acontecer. Fala um pouco sobre isso, porque assim, a gente sabe que existe uma grande jornada que a gente precisa ter de desafio, foco, resiliência, né? Mas é prazeroso quando a gente tem ali algo que a gente faz com paixão. E aí, eu falo, as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Deixa de ser aquela palavra pesada, né? Que muita trabalho, parece que é pesado. Não, aquilo que eu faço como trabalho é prazeroso, para mim é leve demais, né? É porque trabalho a pessoa pode estar remetendo a lá atrás, 1000 anos atrás, trabalho escravo, né? Tô falando isso porque hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Não vou falar sobre isso agora não, porque aconteceu um episódio semana passada. A gente tem que tomar cuidado com as palavras mesmo. Mas eu acho que não existe atalho. Sim. Existe trabalho. A internet é uma grande responsável, na minha opinião, por essa ilusão mesmo na cabeça das pessoas de achar que vai conseguir dinheiro fácil, né? Ou por um trabalho milagroso, ou assista essa aula que você vai ficar milionário. Exato. Ou então jogos o tempo inteiro, né? Sei lá, tigrinho, né? Que isso se e eu falo que vício. Essa geração cada vez mais jovem, né? Elas querem tudo muito fácil, né? Mas é porque elas têm as coisas muito fáceis. Eu comparo a minha infância com a infância do meu filho. Deixa eu dar um exemplo. Gente, tinha coisa mais gostosa do que... com certeza você é dessa mesma época que eu. Não sei quantos anos você tem. Mas... Eu sou jovem. Eu também sou. Eu também sou muito jovem. Mas aqui, vamos lá. Você lembra? Alugar filme. Eu lembro. A gente alugava filme na locadora. Você alugava, pagava, alugava, assistia o filme, voltava a fita e devolvia. Hoje você assiste qualquer filme num clicar de 3 segundos. Então, a facilidade que as pessoas têm hoje que a gente não tinha na nossa infância. Sim. Outro exemplo. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe, para me levar em alguma festa, em algum endereço, eu vou entregar a minha idade, ela tinha que olhar o mapa pelas últimas páginas amarelas do catálogo. Você tem quantos anos? Quantos anos você acha que eu tenho? 40? Tá nessa casa. 40, eu também tô nessa casa. Tô nessa casa. Então, beleza. Porque eu lembro das páginas amarelas. Mas é porque tem muita gente que pode estar assistindo que às vezes não pegou. Eu sou da década de 80, vou falar meu filho tem 9 anos, minha menina tem 5 anos. E mexe no celular, que eu falo, eu com 18 não mexia do jeito... E uma facilidade, que parece que eles vêm com um chipzinho que...
eu falo que meu filho de 14 anos, ele tem mais facilidade com tecnologia do que eu. Eu acho que é um mundo que tá assim. Então, hoje as coisas estão muito fáceis, né? Hoje você pede uma comida no minuto. Antes você tinha que ligar, ficar esperando. Tudo assim. Então, as informações chegam muito rápido para os jovens de hoje. Por que a gente começou a falar disso? Nem sei. Por causa da facilidade a pessoa querer dinheiro rápido, né? Então, as pessoas estão mais ansiosas, estão mais apressadas, estão querendo tudo para ontem. Não tem muito... São mais imediatistas. São mais imediatistas. Era essa palavra que eu queria lembrar. Então, eu acho que o mundo contribui para as pessoas terem essa forma de pensar. E a internet, então, tudo pela internet é lindo. Eu falo que é Instagramlândia, né? Porque todo mundo olha a vida das pessoas na internet e tem a mania de ficar se comparando com o outro. Isso gera frustração, mexe com a autoestima. Poxa, mas olha a vida do outro, como é que tá, a minha não tá. Instagram é um teatro, gente. A pessoa pode ou não postar o que quiser, pode postar a realidade ou não, mas a gente sabe que a maioria é pintado, é maquiado, né? Então, eu acho que isso explica muito essa questão imediatista mesmo. Das pessoas acreditarem que não existe atalho. Existe atalho. Existe trabalho, existe rotina, existe preparo, existe construção de hábito, né? Hoje, para mim, eu até brinco, né? Toda sexta-feira, dentro do nosso modelo de negócio, tem uma atividade que a gente faz que chama TA, que significa Telephone Approach. O que é isso? Você entra em contato com as recomendações que você pegou naquela semana para poder agendar visita para a semana seguinte. E com isso você iniciar a semana com a sua agenda montada. Isso é um processo do modelo de negócio. Está dentro do processo. Mas para você poder fazer o TA, na quinta-feira você tem que fazer o que chama de City Plan. O que é City Plan? É você unificar essas recomendações numa listagem, com filtro bonitinho, por ordem, quem recomendou, o que gosta de fazer, nananã. Preparar ali aquele mapa ali para te direcionar para o seu TA. Mas para você ter o City Plan, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a recomendação. Pra você pegar a recomendação, você tem que visitar. Então, é um processo, é um ciclo. Né? Eu até brinco que, tu estava falando de hábito, eu não vou lembrar o número exatamente, mas eu vou olhar no meu Instagram, a gente pode colar aí, sexta-feira agora, depois de amanhã, né? Hoje é terça? Depois de amanhã, eu acho que vai ser a sexta-feira, número 269, que eu faço a mesma coisa toda sexta-feira. Eu sempre publico essa foto, depois que eu termino o meu TA, que eu realizo as minhas pendências. Mas isso, para mim, hoje é natural. Mas é um hábito que foi treinado, que foi exercitado, que foi praticado. É igual quando você quer perder peso, né? Você não tem que ficar, 21 dias fazendo não sei o quê para virar um hábito. É mais ou menos isso. Ou um treino, academia. Isso aí eu tô falando a questão de trabalho, também funciona dessa forma, até para qualquer coisa da vida. Eu falo que assim, o desenvolvimento está muito alinhado à agenda, né? Assim, o compromisso que a gente tem ali, que é igual à academia. Amigo, quer perder peso? Você já sabe qual é o caminho. Mas as pessoas não fazem, né? Sim. Então, assim, eu falo que não tem sensação mais satisfatória, Henrique, do que chegar no final do dia e eu até fiz um vídeo sobre isso, que é você clicar ao lado de cada tarefa que você se comprometeu a fazer no dia, você colocar um Vzinho, ou um ok, ou uma bolinha, o que você quiser. Marcar que foi realizado. Independente da intensidade da tarefa, independente daquilo que você se comprometeu. Se for um Pix que você tem que fazer, se for um telefonema que você tem que dar, se for para levar o seu cachorro no pet shop, foi uma pendência, qualquer coisa, ou uma assinatura que você tem que colher ou de quantos clientes que você ia abordar, não importa. Não importa a área da vida. Mas você ter esse checklist diariamente e você finalizar o dia com o checklist realizado, isso ajuda muito a gente a recomeçar no dia seguinte. Igual quando você vai fazer mala. Isso eu aprendi com o meu namorico. Namorico não. Eu aprendi com ele isso. O nome dele qual é? Éder. Aprendi com Éder. Que é... Dicas de Éder. Amor, você sabe, eu detesto fazer mala. Eu tenho pânico de fazer mala. E aí eu fazia as malas, tudo, e eu sempre esqueci alguma coisa. Ele falou, você tem que fazer uma lista. E olha que engraçado, eu já fazia isso na minha vida, por que eu não aplicava isso pra mala, né? Você tem que fazer uma lista antes de fazer a mala, uns 2 dias antes, tudo você tem que levar. Fone de ouvido, carregador, Novalgina, termômetro, o que você quiser, maquiagem, escova de cabelo. Faz a lista.
E depois você vai pegando, guardando na mala e ticando. Vai E assim ticando. funciona. Então, não que eu viaje com tanta frequência, mas pelo menos internacionalmente eu Nossa, viajo todo ano. intencionalmente tá indo, né? E praias do Brasil a gente também viaja. Então eu faço algumas malas por ano. Mas isso ajuda muito, Sim. ajuda na mala. Essa questão da organização mesmo, né? E aí virou um hábito para mim, esse negócio de me organizar. Eu não tenho vergonha de falar que eu sou do papel. Uhum. Teve uma pessoa, um franqueado de outra cidade que me ligou perguntando como que eu fazia para me organizar, se eu tinha planilha, CRM, bereré, bururu. Eu não tenho, não. Assim, a própria franqueadora já oferece um sistema que para mim tá ótimo e eu organizo minha agenda, minhas tarefas, tudo no meu caderno, com caneta marca-texto, com caneta vermelha, rosa, roxa, azul. É o jeito que Sim. eu Sim. me sinto à vontade. Cada um tem sua forma, né? Então, a organização ajuda muito nisso. Então, a gente estava falando de hábitos, né? A gente foi emendando. Então, da questão do hábito que constrói mesmo. Sim. E quando você tem hábito de fazer determinadas coisas, isso se torna mais automático e mais Mas natural. tem uma questão que eu falo assim, ó. Depois, lembra aqueles 21 dias praticando, aí virou um hábito, beleza? Vira um Depois hábito. de 21 dias virou um Antes hábito. pode ser doloroso. No início é doloroso. É. O problema é que as pessoas, Tetê, elas começam e aí querem um resultado muito rápido E terminam, desanimam. e termina, né, muitas vezes reclamando, falando que não é pra ela, É. né? Quando a gente vai pra uma questão profissional, esse negócio não é pra mim, eu recebi muito não, Mas no desiste meu antes mercado do não tem tempo. oportunidade. Exatamente. Desiste antes da hora. E não tentou o que deveria tentar, não trabalhou a mente, porque a gente tem que estar preparado para receber não, gente. Se o mundo recebesse sim em 100% das coisas, seria tudo muito lindo, muito fácil. Né? Não é assim que funciona. Né? E não é fácil aplicar isso na vida inteira. Falando de vida pessoal, né? Eu voltei para academia, para mim tá num momento sofrido ainda. Né? Eu mudei meus hábitos alimentares esse ano, já tive um resultado bacana. Tô mais animada pro lado alimentar do que pro lado academia. Que fazer tudo de uma vez é difícil. Não é difícil, mas tá indo, né? Eu me comprometi aí 4 vezes, não consegui 4. Fui 3, semana passada fui só 2. Essa semana eu ainda não fui, mas eu vou. Você não, tá mas falando eu que vou, você já é terça ainda, Você falou que você gente. tá no hábito? Não. Não, você não começou estou 4, aí foi com 3, 2. Não, E essa semana não na foi academia eu não estou tá no sofrido ainda. Ah. É isso que eu tô dizendo, que eu tô aplicando bem no meu trabalho, mas pro outro Não, lado na da vida eu tô com academia- dificuldade. É isso que eu tô falando. E aí, esse é o nosso maior desafio, aplicar a disciplina para todas as áreas da vida. A gente não é perfeito. Então eu falo assim, hoje eu aplico minha disciplina no meu trabalho e eu acho que eu faço meu trabalho muito bem, mas por que não levar isso para a vida inteira, para Sim. todos os aspectos? É Sim. isso que eu tô dizendo, eu estou me criticando. E eu falo que o grande desafio nosso no dia a dia, como empreendedores, é ter esse equilíbrio. Equilíbrio. Eu tenho até tatuado equilíbrio aqui, ó. Você fala, você nem sabia. É. Equilíbrio. Eu tenho que usar o equilíbrio na vida inteira. Eu me considero uma pessoa equilibrada para lidar com as pessoas. Eu falo que eu sou super paciente, sei conversar, não apelo. Tô dizendo assim, no geral, eu sei lidar com o ser humano. Mas a gente tem que usar o equilíbrio para tudo. Então, o que eu tô dizendo que é um desafio para mim, essa parte que eu ainda tô no processo sofrido da parte a atividade física, que eu faço, mas eu estou fazendo menos do que eu deveria. A alimentação, engraçado, já se tornou um hábito comer da forma que eu estou comendo. E o resultado me deu mais motivação, né? A gente está falando disso, mas é porque nós temos que distribuir essa questão aí da disciplina. E na parte do trabalho, é sofrido no início. Mas depois que você vê que através do método, através da disciplina, através de você... Parece clichê, mas você fazer o que tem que ser feito... Na área comercial, as pessoas demoram a entender que a gente não tem controle de resultado. A gente tem controle da atividade. A gente pode mensurar a nossa atividade. Quando você entende a sua estatística, a sua conversão, você sabe o caminho que você tem que trilhar, quantos clientes você tem que abordar, quantas propostas você tem que fazer, quantas apresentações... Enfim, a gente entende a conversão. E aí fica muito mais fácil trabalhar assim, né? Sim. Porque quando você tem um volume muito baixo de possibilidade e fica refém daqueles volumes, o não vai te frustrar imensamente. Teve uma vez que um franqueado da operação virou para mim numa sexta-feira e falou assim: Tetê, me ajuda. Eu não fechei nenhum contrato essa semana. Eu falei, ajudo. Quantas visitas você fez essa semana? Ela falou, 2. Eu falei, então tá certo.
Não, então tá muito certo. O resultado poderia ser diferente. Tá muito certo, tá muito certo. É isso que eu tô dizendo. Tem muita coisa por trás do fim, vamos dizer assim, do fechamento em si. É o processo que encanta, né? É o modelo, é o processo que eu te falo, que isso, para mim, é sensacional, vamos dizer assim. É um processo muito inteligente. É um processo que, se você acreditar nele, não tem como dar errado. Eu falo que assim, ó, tem uma questão que eu falo assim, as pessoas querem empreender. E aí o brasileiro, eu não sei por que, ele tem uma mania de querer reinventar a roda, no sentido de querer criar algo novo. Eu olho para um negócio como o Demi Franchise, que já tem muitos franqueados, que já tem processos validados, já tem pessoas tendo êxito, gerando resultado. O que eu preciso? Eu só preciso repetir aquilo que foi alinhado. Ponto. Replicar sem inventar. A receita do bolo tá ali. Lá, velho. Que inventa a roda fica demais. reinventando. Então fica questionando demais o processo, né? Sendo que esse processo já foi validado e já se mostrou vitorioso com outras pessoas. Até porque quando você adquire uma franquia, você paga, né? Sim. A gente investe, a gente compra algo pronto. A pessoa compra uma franquia da McDonald's, ela vai pegar o Big Mac e colocar linguiça? Uhum. Não vai, né? Sim. Ela vai pegar o quarteirão com queijo e colocar, sei lá, presunto? Ela não vai sair daquele modelo. É mais ou menos isso. Um exemplo de conversão que eu lembrei. Você vê essas influencers, né? Que às vezes geram uma live ao vivo, online, com uma aula que te chama atenção. Não. Você vê que a pessoa tem 2 milhões de seguidores. Aí, ela tá lá. 2 milhões de pessoas seguindo, curtindo. Tá. Mas na hora da live, você vê que tem 1.000, Sim. 700. É um número legal, né? Sim. 700 pessoas te vendo, 1.000, 2.000. Mas tem 2 milhões de pessoas que seguem ela. Mas ela tá ali, gerando conteúdo todos os dias para aquele mundo de pessoas para atingir uma parte. Isso funciona também no nosso negócio. Não é todo mundo que liga para uma clínica de cirurgia plástica que faz a plástica. Sim. Não é não? Uma lipo, seja o que for. Tudo é conversão. Sim. Né? Então é isso que as pessoas têm que entender, que a gente tem que controlar. É matemático, né? Assim, matemática pura. É matemática pura. E eu acho que não só, isso é em qualquer negócio. As pessoas desistem antes de ao menos tentar. Porque às vezes não estão acostumadas a lidar com não, ou não trabalhou a mente da forma que deveria trabalhar. Eu falo que a mente, para mim, é a minha maior ferramenta de vida. É a minha cabeça. É a minha mente. Sim. Como que eu lido com minha rotina, com os meus problemas pessoais, com os meus desafios, com a minha família, com meus amigos, com tudo que eu tenho que fazer na vida. Porque a gente tem tanta coisa para fazer na vida. A nossa agenda tem que administrar tanto assunto, né? Então, é a nossa cabeça que manda na gente. Né? A inteligência nossa. A gente tem que usar a inteligência a nosso favor mesmo. TT, já percebe-se, né? Eu falo no teu olhar, na forma como você fala do modelo de negócio da Emiv, assim, um modelo que você tem paixão. 5 anos e 3 meses, você já dentro do modelo de negócio. 5 anos e 4 meses. 4 meses? Contando aqui com os dedos. 4? 5 e 4. Quando você olha para frente, o que você imagina? Eu falo a TT olhando para frente, onde você gostaria de estar e onde estará. Eu sei que vai estar viajando bastante, né? Mas onde estará? Daqui quanto tempo? Põe aí 1 ano, 2 anos para frente, pra gente ir. Eu acho que daqui 1 ano, 2 anos, eu vou ter alcançado muito dos meus objetivos. Porque o empreender, ele encurta o espaço de tempo, né? A gente consegue conquistar objetivos num espaço de tempo mais curto. Eu vejo dessa forma. Então, daqui 2 anos, eu me vejo muito realizada. Eu ainda tenho muita coisa para realizar, Henrique, mas muita coisa mesmo. Então, daqui 2 anos, eu me vejo dessa forma. Eu não revelei a minha idade, mas eu já falei que eu nasci na década de 80. Eu me vejo daqui 2 anos colhendo frutos do que eu trabalhei com muito afinco, gastando muita sola de sapato, esses anos todos, assim. Não é que eu vou aposentar, não, porque eu estou muito jovem, não é isso. Mas eu me vejo colhendo os frutos desse trabalho diário, árduo, porque, por opção, eu falo que eu sou uma profissional dada, no sentido, assim, sou muito disponível para as minhas demandas e para os meus clientes. Então, eu atendo sábado, atendo domingo, às vezes eu não tiro férias.
mas é uma escolha minha. Sim. Se eu quiser hoje, quando a gente terminar nosso papo aqui, eu ir embora para casa, eu posso. Se eu não vou, é porque eu não quero. Né? Então, assim, eu me vejo daqui 2 anos fazendo, usando a meu favor todo esse trabalho que eu exerci ao longo desses anos. E que eu não falo só de 5 anos para cá, principalmente desses 5 anos e 4 meses para cá, que na minha vida foi a maior escola da minha vida profissional. E para onde aonde eu estiver e como eu estiver daqui 2 anos, tudo que eu aprendi sendo uma franqueada, absorvendo esse modelo de negócio, eu vou usar para minha vida. Sim. Aliás, eu uso para minha vida, sabe? Então, assim, a gente que futuro a Deus pertence, né? Eu não desgrudo desse modelo, não. Eu gosto demais. Mas eu espero, daqui 2 anos, fazer uso a meu favor dessa minha dedicação diária de trabalho ao longo desses anos. Legal. E eu falo assim, é uma liberdade, né, que você fala muito com responsabilidade, né? Liberdade Você conquistou. com responsabilidade. Porque por mais que eu não seja uma CLT, que eu chego 8 e vou embora às 6, tchau, 6 e 1 eu já estou no carro, mas tem muitos dias que eu chego em casa às 9h30, 10 horas da noite. Por opção. Porque às vezes o meu cliente pode me receber depois da hora comercial. Eu vou. Sábado, às vezes o cliente trabalha a semana inteira, não tem tempo para me atender durante a semana, eu atendo no sábado. Às vezes é uma casa de campo e tudo, domingo. Eu atendo. Isso aí, eu atendo. E eu adoro trabalhar final de semana. Então, assim, a gente não tem esse horário certinho, mas também não tem hora para acabar. Sim. O horário para acabar é o horário que você definiu. Você fez o que você tinha que fazer no dia? Você conseguiu concluir todas as suas tarefas, suas metas? Você fez tudo o que você se comprometeu a fazer? Então, a gente pode dormir. É mais ou menos por aí. Uhum. Legal, legal. Bom demais, tá? Te Prazer. receber aqui. Eu Obrigada. falo assim, eu tive lá eu conheço a EMIB, todo mundo que mora em Belo Horizonte, eu falo que conhece a Não tem EMIB, né? como Não tem que conhecer, né? Eu falo, é patrimônio de Minas, né? Patrimônio. E quando eu conheci o modelo de negócio da EMIB Franchise, e eu que estou nesse mercado há 14 anos, me chama muito a atenção quando a gente olha para um modelo de negócio que tem ali propósito, reconhecimento, né? Um modelo de negócio que eu falo é vitorioso, né? Você vê franqueados falando bem do modelo de negócio, ganhando dinheiro. Eu falei, cara, tem que trazer franqueados para cá para contar essas histórias, né? E escutar a tua história como primeira franqueada da EMIB. Com muito orgulho. Eu carrego esse peso. É um peso bom. Peso bom. Essa responsabilidade de mostrar que a carreira de franqueado, ela não acaba. Longevidade, né? Então, eu carrego comigo isso, assim. Eu falo, não é peso, é uma responsabilidade mostrar para as pessoas, para aqueles que estão chegando, né, para os novos franqueados que estão chegando, que a carreira de franqueado, caso seja uma opção, ela vai durar o tempo que você quiser. Sim. Ela vai sempre girar se você fizer o que você precisa fazer. Se você seguir o modelo. Só você pensar, eu estou aí há 5 anos e 4 meses fazendo a mesma coisa todos os dias. A gente sempre inova, né? Estou falando assim, seguindo o modelo, né? E deu super certo, tá dando super certo. Bariloche tá aí, agosto. Você já conquistou? Se fechasse hoje, eu estaria dentro. Não, eu tava conversando com um franqueado mais cedo da EMIB e aí ele tava nessa. Falei, rapaz, já compra passagem, compra passagem. Já pediu o pessoal aqui, ó, compra passagem que ele vai. É o Samuel? É o Samuquinha? É o Samuquinha. O Samuquinha vai também. Vai também? Vai. Eu falei com ele, falei, cara, tem que comprar já passagem, já. EMIB, compra passagem porque o nome dele já tá. O teu já... Lá, já tá. Nós estamos grudadinhos lá no ranking. Porque, na verdade, esse evento é um evento que ele tem uma limitação. 50 pessoas. 50 franqueados. Tá. Hoje são 800, só vão Você 50. tem que estar lá na cabeça. Eu tenho que estar entre E quanto 50. mais pessoas, porque assim, nós estamos falando de uma rede que 800 unidades. Então vamos dizer que vai ficando cada vez mais difícil, a competição vai ficando mais acirrada, né? Claro, e olha, eu posso falar isso com muita propriedade, porque no primeiro ano eu fui pra Disney, mas eu competi com 25 pessoas. É muito mais fácil. Tava mais fácil ver o Mickey, Bem né? muito mais fácil ver o Mickey, mas ainda assim eu fiquei feliz, né? Porque eu não fiquei de fora. Lógico. Né? Eu tenho que me valorizar Sim. também. Aí o segundo ano já ficou mais difícil. Mas verdade, tu foi também. Fui também. Que foi Cancún. E ainda fui de ouro. Que foi Cancún? Foi Cancún. Não, foi Vegas. Cancún foi agora, ano passado.
Las Vegas foi em 2023. Então você já foi para Orlando, Vegas Já. e Cancún. E em agosto eu vou para Bariloche. Não, eu tenho certeza Se disso. Eu não fechasse tenho dúvida. hoje, eu já estaria dentro. Já estaria mas dentro? eu vou continuar, eu vou dentro. Tá. Eu vou continuar fazendo meu trabalho aí para garantir minha vaga. Para ir para Bariloche, porque eu quero muito conhecer a neve. Eu não Ô, conheço a neve Mendonça. não, gente. É, coisa boa, hein, cara? Ó, foi para Vegas, Cancún, foi para Orlando, agora vai para Bariloche também. Experiências que o empreendedorismo traz pra gente, né? É. Eu falo que assim, o trabalho ele é desafiante. Eu falo assim, a gente recebe muito não. Esse trabalho que eu falo assim, comercial, né? Na essência para dentro do modelo de negócio, mas esses reconhecimentos, essas premiações, preço é aquele não, combustível, gente. né? É um Você combustível. volta da viagem e fala assim, a próxima eu tô dentro. Não, quando você vai a primeira vez, você não admite ficar de fora. Desde que eu fui no primeiro, igual lá atrás, primeira confraria. Confraria é o reconhecimento nacional, né? Tá. Então a gente já foi pro Coara. Esse você já foi também todos? Fui. Coara foram 2 anos, Iberostar, enfim, mais assim, praias lá na Bahia e tal. Esse ano vai ser Porto de Galinhas. Primeira vez que você vai, em qualquer reconhecimento da franqueadora, você não quer ficar de fora, você não admite ficar de fora. Nem eu tô querendo ficar de fora, não. Bora lá. Ô, TT, fala pro pessoal lá da EMI, leva o mol pra lá. Eu vou falar, você é super simpático. Ó, Você pode fazer uns vídeos nossos lá. Você vai pleitear Henrique Mol nas viagens internacionais e nacionais, tudo bem? E eu vou pleitear lá, sabe o quê? Eu acho que tem que ter o troféu TT. Tem? Tem? Uai. Já tem? Não, Não, mas eu vou perguntando, pleitear. Eu acho que tem que ter o... Concorda? Primeira franqueada da rede EMIV. EMIV de sucesso, 800 franqueados. Acho que na hora que sair esse podcast já passou de 900 Teve unidades. um franqueado outro dia que falou que ia fazer uma estátua. Ué. Porque TT já virou patrimônio da EMIV. Que ia fazer uma estátua minha e colocar na entrada. Eu falei, ai, gente, capaz. Mas assim, por que a gente tava falando isso? Não, Perdi de novo. Não, é pleitear a mol não, nos isso eu vou eventos. ter certeza. Fechou. Pode deixar, vou conversar com todo mundo Conversar, lá. tem uma Acho conversa que você devia ir com a gente. É. Acho. E até mesmo para você mostrar como essas experiências todas que a gente está falando aqui para você no microfone. Não posso arredar para trás. É. A gente está falando para Cuidado, você o Mendonça ver... falou, você não pode ficar... Desculpa, você tá fugindo do Tô microfone. fugindo Tá do fugindo do microfone, Mendonça. Para você ver de perto Sim. essa experiência que a gente tem acesso com o nosso trabalho. Aí você vai ver. Porque assim, eu venho conversando com franqueados da EMI. Aí cada hora um fala e aí a gente já fica imaginando, né? Fala, rapaz, Aí que dá uma viagem curiosidade, boa. né? Dá curiosidade, Eu vou não pleitear dá? isso. Pleiteia. Aí você falou que tem que ter o troféu TT. Eu acho que eu devo ter uma vozinha lá dentro. Boa, eu também acho, né? Vou deixar. Vou mexer os pauzinhos. Mexe os pauzinhos lá. TT, é o seguinte. Nós temos uma missão. Qual é a missão? Fazer esse Brasil nosso merece ser melhor, concorda? Concordo demais. E um dos pilares, na minha opinião, para que a gente possa transformar esse país em um país melhor é o empreendedorismo. Não tem dúvida. Surge um negócio, surge um empreendedor. Eu falo, a mentalidade do empreendedor é aquela que faz qualquer ambiente melhor. Sim. Uma visão de querer algo melhor, multiplicação. É. E eu falo que as pessoas querem empreender. Esse é o sonho do brasileiro, né? Quer ser dono do próprio negócio. Só que eu falo, ser dono do próprio negócio, o sonho é uma coisa. Agora, alcançar o sonho tem um desafio aqui, a responsabilidade, o compromisso, a agenda, a resiliência, características que são comuns, todo mundo sabe aqui. Incentive, TT, essas pessoas, incentive as pessoas a empreenderem. Eu falo assim, seja com o modelo da EMIV, seja qualquer que seja o modelo. Mas eu falo assim, ó, incentive essas pessoas a saírem do ambiente que elas estão, daquela zona de conforto, porque muitas das vezes ela está lá reclamando do emprego, mas não tem a capacidade de pedir conta. E continua reclamando do emprego. Conforto. Entende? Não, eu nem tô aqui, né? Então você vai olhar para aquela câmera lá. Aquela câmera, olho naquelas pessoas que estão te vendo agora e você vai mandar aquela mensagem para elas, motivadora, aquela mensagem que vai mexer e elas vão refletir após essa sua mensagem. Sair da zona de conforto dói, gente. Não é à toa que chama conforto, porque tá gostoso dentro, né? Então dói. Todo processo de mudança dói. Mas o empreender, ele te permite alcançar voos maiores. E se às vezes, por falta de conhecimento, né? Às vezes a pessoa não empreende por falta de conhecimento, por falta de bagagem. Talvez procurar uma alternativa de franquia, independente de qual seja, pode ser uma solução. Porque a franquia, ela te guia. Eu falo que toda franquia já existe um manual pronto, né? E existem excelentes franquias, né, no Brasil. Então, eu acho que a franquia é uma excelente opção,
independente de qual franqueadora, é uma excelente opção para quem quer empreender, mas não sabe por onde começar, né? E aí é de cada um fazer a avaliação de payback, né? Procurar ajuda, procurar um profissional que vai te ajudar a orientar para procurar a melhor opção dentro do seu segmento de interesse. Mas o empreender permite que você alcance voos enormes, que você acesse experiências inesquecíveis e que você encurte a realização dos seus sonhos, né? A realização dos seus sonhos, ela vai ter um tempo muito menor do que quando você não empreende. A gente conquista as coisas mais rápido empreendendo, não tenha dúvidas disso. Show! Muito bom, muito bom. E o merchan? Aquele merchan para, eu falo, as pessoas que querem ter a segurança através das soluções. Claro que pode. Uai, vou vender meu peixe. Vende o peixe lá. Tá. Gente, para quem quiser conhecer o meu trabalho, eu falo meu, porque não é só segurança que a gente faz, né? Para casa, empresa, para sua família. O meu trabalho como franqueada tá aí no meio, porque a gente fala que o papel mais importante nosso do franqueado é você ter uma pessoa de dentro da empresa que vai te acompanhar sempre. Você não conversa com robô, você sempre vai conversar comigo. E a gente faz projetos personalizados, respeitando sua rotina, respeitando seus horários, respeitando a sua família. Eu posso deixar meu telefone? Pode. Meu WhatsApp? Pode. Vai aparecer na tela? Pode. Não, aí já não sei. Aí tu pede pro Mendonça lá. Mendonça faz os efeitos especiais então, Mendonça, aqui. coloca na tela 31 9903 9933. Repetindo, que eu gaguejei. 31 9903 9933. Meu telefone não fica desligado. Meu namorado sabe disso, porque às vezes o cliente me liga de madrugada e eu atendo. Mas o que a pessoa liga de madrugada para querer segurança? Mas se a pessoa tá ligando de madrugada é porque ela precisa falar com você. Aí eu não dou end. Eu não dou end. Não, mas... Eu sou nesse nível. Eu sou uma psicopata em acompanhamento ao cliente. Não, porque às vezes precisou mesmo de um... Às vezes precisa, por exemplo. Às vezes o alarme disparou, ela tá nos Estados Unidos, ela assustou, ela me pediu uma ajuda e graças a Deus o bandido foi embora, porque o nosso sistema permite uma detecção antecipada que inibe a probabilidade de entrada. Então, assim, mais detalhes, eu vou com muito carinho. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Eu faço uma visita presencial sem custo, minha visita não tem custo, mas eu faço um projeto personalizado respeitando sua rotina. Então pode mandar o WhatsApp ou me chamar no Instagram, se o Mendonça colocar lá, TTToste01, me manda um direct, que eu vou ter o maior prazer em atender você e sua família. Show de bola, TT. Muito bom bate-papo aqui, agradeço. Né? Obrigada. Adorei. Filha de canário, canarinho, né, Mendonça? Não é? E falou que será que tem como cortar tudo? Gente. Ô, Mendonça, eu já tô percebendo. Essas pessoas que chegam aqui antes, com medo da gravação, são as melhores. Já percebeu? Eu já percebi quanto a isso. Show. Você me deixou tranquila, obrigada. Mas quando é um assunto que a gente tem conhecimento, você concorda que a gente fala? Igual na época de colégio, né? Você tem que decorar uma apresentação de trabalho lá na frente, você fica tremendo. Dava ruim. Mas se você domina um assunto, você fala com mais naturalidade. E você me ajudou, né? Porque você conduziu muito bem esse bate-papo, te agradeço, você me deixou muito à vontade. Show de bola. Obrigada. Tá convidada depois que conquistar a viagem Bariloche, viu? O que vai acontecer? Aí vai ser convidado para outro podcast para você continuar falando mais sobre ele. Prazer. Fechou? Fechado. Então, combinado. Show de bola. Gostou? É o seguinte, esse foi um podcast com muito, eu falo assim, muito bate-papo legal. Teve até pedido de casamento, porque tava enrolando. Parênteses, eu sou a moda antiga. Ele que tem que me pedir. Então, você não. que está acompanhando por aqui, comente. Qual que é o nome dele? Éder, pede logo em casamento. Hashtag, Mendonça. Éder, pede logo em casamento, porque, amigo, ela pediu pra gravar esse podcast intencionalmente, Éder. Intencionalmente, tá? Foi tudo você que gostou desse podcast, inscreva aqui no canal. Lembra, porque a gente sempre fica aqui convidando pessoas para trazer histórias inspiradoras. E continue a jornada por aqui. Tem um vídeo novo aqui do lado.